mais fácil encontrar as ações que estão ganhando força para subir. Como todos já estão acostumados, né, o JFSAW ele traz aqui diariamente os principais suportes e resistências para o dia, que ficam aqui nesse quadro, além dos suportes e resistências para o período, que ficam nesse outro quadro aqui abaixo, são os 18 suportes e resistências por período. Com atenção aqui para os suportes e resistências para o próximo pregão, o que nós temos? A medida, isso é fato em qualquer sistema, em qualquer vídeo que vocês veem a respeito de investimentos, todos são unânimes em dizer a medida em que a ação vai ganhando resistência, ou seja, vai superando resistência, significa que a força compradora está aumentando, ou seja, tem muito mais gente interessada em comprar do que vender. E o JFSAW traz aqui os principais suportes e resistências, os suportes e resistências mais significativos para o próximo pregão. Então, à medida que naquele pregão a ação começa a romper as resistências, significa que ela está ganhando força. Agora, para identificar isso, eu acabei de criar um filtro que ajuda a identificar isso de uma forma muito mais fácil. Eu vou mostrar aqui, entrando aqui no sistema, né, no JFSAW, para quem já está acostumado, já sabe muito bem como é que faz. Para quem ainda não conhece o JFSAW e tem interesse em conhecer, é só entrar aqui no www.jf-aw.com.br e, se não tem ainda a sua conta criada, é fácil vir aqui, criar a conta e em seguida ativar a conta, e você tem aí 7 dias totalmente gratuitos para testar todas as funcionalidades do sistema. Uma vez você tendo criado o seu usuário e senha, é só você digitar aqui o teu e-mail que você usa para criar o usuário, digitar a senha, clicar em entrar, aí você tem aqui o menu principal, onde tem uma série de alternativas aí. O principal deles é o filtro de ativos, que é por onde você consegue filtrar quais são os ativos que estão interessantes de acordo com essa imensidão aqui de parâmetros que você pode preencher. Lembrando que aqui embaixo eu tenho alguns botões de sugestões a respeito dessas configurações. À medida que você for se familiarizando com essas configurações, você pode ir refinando para encontrar as ações ou opções ou FIs que você tem maior interesse. Não esquecendo que tem a parte de dicas, orientações e estratégias que você pode baixar aqui gratuitamente, e também tem lá no menu principal tem um link para você visualizar ela online. Então, a respeito do que eu comentei agora, que é identificar se o ativo está ganhando força ou não, ou seja, se ele está rompendo resistências, está ganhando, está superando as resistências ou não. Aqui nos filtros eu criei mais esses parâmetros aqui, que são os chamados, que eu chamo de RPP, né? Resistência para o pregão. Então eu tenho aqui, você pode ver, são dois conjuntos deles aqui, que você pode definir uma faixa dessas resistências para o próximo pregão. O que significa isso? Você pode pedir para filtrar ações que estejam rompendo essas resistências dentro de uma faixa. Por exemplo, eu quero que selecione todas as ações que romperam a resistência 2, mas que ainda não romperam a resistência 4, que é a máxima para o pregão. Então eu venho aqui e estabeleço qual que é essa faixa, tá? Então eu tenho aqui na resistência, eu tenho os 5 resistências para o pregão, ou peço para desconsiderar. Por que 5? Aqui, ó, resistência 1, resistência 2, a resistência 3, a resistência máxima para o próximo pregão e uma resistência máxima para o período que até o momento foi identificado. Então você tem 5 faixas de 5 indicadores aí de resistência.
Clicando aqui sobre esse link, tem uma descrição a respeito disso, do que é esse flag de resistência para o pregão. Então, ele faz uma breve descrição aí do que ele é, de quais são os valores que ele pode assumir, né, que são aqueles de 1 a 5, e mais algumas observações aí a respeito. Então aqui, por exemplo, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar a sugestão 2, tá, para já preencher uma série de parâmetros aí, inclusive esse parâmetro aqui de quais resistências que o ativo está superando. Então, nessa sugestão 2, que pode ser alterado à medida que você quiser, eu quero que me traga todas opções não, deixa eu ver aqui, ações por código. Ações por código. Eu quero todas as ações do índice Bovespa, tá? Então, pegando todas as ações do índice Bovespa, vamos pegar independente do índice, vai? Por tipo. Então, ou seja, eu quero pegar todas as ações, independente do tipo dela, aqui na sugestão 2, peço para preencher os parâmetros. Então eu quero todas as ações FI, ETFs, com alguns outros parâmetros, né, que são preenchidos aí pela sugestão 2. Eu quero também que eles me tragam somente aqueles que estão rompendo a resistência 2, mas que ainda não romperam a resistência 5, ou seja, estão entre a 2 e a 4. Ou seja, eu quero aqueles que estão ganhando força, mas que ainda tem mais força ainda para subir. Então, se eu pedir aqui para listar os ativos, o que vai acontecer? Ele vai me trazer uma lista aí do quais as ações FI e ETFs que ele encontrou dentro de todas aquelas condições que estão preenchidas lá no filtro, inclusive aquela faixa de resistências que estão sendo rompidas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já tinha selecionado um aqui que é, aqui, BAC W19, aqui, BAC W39, tá? Eu já tinha selecionado ele, é só clicar aqui, ele vai abrir, tá? Então, o que acontece? Aqui no histórico vocês podem ver quais foram os RPPs pelos quais ele passou, ou seja, os dias em que ele rompeu resistências. Nesse dia aqui, no dia 25/2, por exemplo, ele rompeu a resistência 3, ou seja, no dia 24, se eu vir aqui, dia 24, a resistência 3 estava em 49,21. Aí no dia 25, o que acontece? Ele chegou até 50,79, ou seja, ele rompeu essa terceira resistência aqui e não chegou a romper essa resistência máxima para o pregão. Então, se eu voltar aqui, agora no próximo dia, logicamente esses valores mudam, porque a cada pregão essas informações são atualizadas, tá? Então ele me listou aqui, ele me disse que essa BAC W39 está numa condição interessante para se avaliar. E realmente, se vocês olharem aqui no histórico, o que acontece? Essa cor verdinha aqui, para quem já está acostumado, são os menores valores que ela já teve nesse período de 30 dias. E esses marronzinhos aqui são os maiores valores, sendo que o verde escuro foram os menores valores que ela já teve nesse período, e o marrom escuro são os maiores valores, ou seja, ela está virando num ciclo para um ciclo de alta. Ela está lá embaixo, está lá no fundo e está começando a ganhar força. Justamente o RPP, além dos outros parâmetros, inclusive os radares e mais algumas outras informações, conseguiram identificar que esse ativo aqui está começando a ganhar força. Tá? Então é um ativo interessante para se avaliar uma possível entrada aí
evidentemente seguindo alguns critérios que lá nas dicas, orientações e estratégias vocês vão poder observar. Tá? Ainda assim, aqui ele ainda tem um espaço, como ainda tem alguns valores maiores aqui no meio, ele ainda tem espaço para alguma queda, mas neste momento que ela já está lá quase no fundo do poço, já teve bastante interesse em compra dela. 41 milhões aí foi o maior volume financeiro e também a maior quantidade de negócios, 638, nesse período de 30 dias aqui, de 30 pregões, né? E teve realmente aí um percentual de alta de 6,57%. Tá? E com esses valores que estão aqui, ela pode ser interessante, de repente até avaliar quando ela der uma recuada, uma pequena realização aí, avaliar uma possível entrada dentro desses suportes e resistências aqui para o próximo pregão. Se vocês lerem com atenção as dicas, orientações e estratégias, vocês vão conseguir ver direito isso que eu estou comentando agora. Nesse momento aqui, o foco é mais para mostrar como se utiliza esse parâmetro aqui nos filtros, tá? Então esse RPP aqui você consegue, junto com outros parâmetros ou sem os outros parâmetros, que você pode, se quiser utilizar somente ele, você pode vir aqui, ó, pedir sugestão sem restrição. O que ele vai acontecer? Ele vai limpar todas as outras restrições, na verdade. Você vai conseguir listar todas as ações ETFs e FI, independente do que aconteceu com elas. E aí, se você quiser refinar, você pode vir aqui e pedir, eu quero só aqueles que forem maior ou igual superaram a quarta resistência, forem maior ou igual à quarta resistência, tá? Não esquecendo de, quando eu altero alguma coisa, eu preciso salvar. E aí, pedindo para listar. Tá aí. Independente de qualquer outra condição, independente da quantidade de negócio, independente de volume, independente de radares, o que vai acontecer? Ele está me listando aqui, ó, todos os que têm a resistência para o pregão no nível 4. Ou seja, ela passou desse nível aqui, ela atingiu esse nível ou foi acima dele, tá? É lógico, evidente que cada uma das ações tem um valor diferente. Por isso é que vocês definem o nível de resistência, se é o nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Porque o valor, quem vai identificar vai ser o sistema, tá? Então aqui você tem todos que atingiram a quarta resistência, ou seja, todos com uma boa força compradora. Evidentemente isso por si só não é suficiente para entrar no ativo, tem que se avaliar todas as outras condições, tá? Inclusive a quantidade de negócio, volume financeiro e uma série de outras coisas que você pode colocar no filtro ou você pode avaliar entrando aqui, tá? Por exemplo, o Berkshire aqui negociou 4.800.000 reais. Então o histórico está realmente começando a ficar interessante e o interesse vem crescendo nesses valores, tá? Então é isso aí. Eu acredito que com isso aqui vocês têm mais aí uma ferramenta mais forte ainda para ajudar a identificar aí as ações que estão com um potencial de alta ou pelo menos com um grande interesse por parte do mercado e que pode ser interessante estar avaliando uma possível entrada ou no exato momento ou muito em breve, ok? Espero que vocês aproveitem aí mais esse parâmetro e que, se ainda não são inscritos no JFSAW, principalmente aqui no site, basta vir aqui na tela inicial e se cadastrar, né? Cria a conta e ativa a sua conta. E se desejarem também, entrem aqui no grupo do Telegram, que é gratuito,
onde são trocadas várias informações, inclusive esse filtro novo aí. A ideia partiu de um dos integrantes aí do Telegram, em que pediu que fosse possível identificar quando o ativo tivesse rompido a resistência 4. Essa foi a solicitação inicial que me foi feita. Aí, pensando nessa solicitação, eu ampliei a forma de utilizar essa informação e coloquei ali você poder filtrar por qualquer um dos níveis de resistência e ainda por uma faixa também. E aí também colocar no filtro, não só colocar no histórico como haviam me solicitado. Tá? Então esse grupo do Telegram é interessante para isso, além de no dia a dia trocar informações e conhecimentos, também o pessoal identificar aí, de repente, mais necessidades em que podem ser implementadas aqui para ajudar a todos. Tá ok? E também existe aqui o link para os vídeos, que este vídeo inclusive vai estar lá, e tem muitos outros que vocês podem estar assistindo para ir conhecendo o JFSADAP ou ir relembrando algumas coisas que ficaram esquecidas no tempo, tá bom? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Agradeço aí a atenção e até mais.